Olá! Bom, hoje a gente conversa sobre as leituras de 2022, as melhores leituras que eu tive o prazer de fazer. E o primeiro dessa lista não significa que é uma ordem classificatória, é apenas a ordem de leitura. A trilogia dos Highlanders da Maya Banks, mais especificamente os irmãos McCabe. Assim, a título de curiosidade, eu fui ler esses livros porque eu sempre escutava falar dos Highlanders. Eram guerreiros que habitavam as terras altas da Escócia. E a maior lenda sobre Highlanders é sobre o guerreiro imortal, que ele só morria se fosse cortado a sua cabeça. E aí eu fui ler esses livros da Maya Banks. Eu não quero dizer que foi ruim, não foi ruim. Só apenas um pouco repetitivo, mas isso porque eu já li vários livros nesse mesmo estilo. Vai falar de romance, vai falar de guerra, vai falar de famílias, de reinos, reis querendo se matar, querendo se destruir. E aqui eles eram divididos em clãs. O primeiro livro, Atraída por um Highlander. O segundo, Seduzida por um Highlander. E o terceiro, Apaixonada por um Highlander. Cada um desses livros vai contar a história de um irmão, são 3 irmãos, obviamente, e em cada um deles vai ter uma jovem que eles vão se apaixonar e vai ser aquele amor. Apenas no último, que é o Apaixonada por um Highlander, que vai ser um casamento de conveniência entre um dos irmãos McCabe e a moça, a princesa, que estava prometida para o irmão que se casa no segundo livro. Então, é uma boa pedida para quem gosta de romances e também quem esteja começando a se aventurar em leitura, que goste desse tipo de história. Não foi meu livro preferido de 2022, meus livros preferidos, mas valeu a leitura. Segundo livro, em ordem de leitura, O Alquimista, de Paulo Coelho. Eu sei que muita gente não gosta de Paulo Coelho. Eu, sinceramente, não entendo porquê. Eu até gosto bastante dos livros dele, mas o que eu me detive mais foi O Alquimista. Eu li esse livro a primeira vez há muitos anos, eu nem lembro especificamente qual foi o ano. A minha mãe, ela sempre gostou muito de Paulo Coelho, e ela tinha comprado 2 livros de Paulo Coelho, Ser Como um Rio que Flui e O Alquimista. E eu li O Alquimista e gostei bastante. A questão do sonho que ele teve e que foi buscar esse tesouro nas pirâmides do Egito, porque foi lá onde ele sonhou, e ele faz a viagem inteira para quando chegar lá descobrir que não era lá que o tesouro estava. Então eu refiz essa leitura e, contrariando a opinião de muitas pessoas sobre Paulo Coelho, eu gostei bastante do Alquimista pela segunda vez. Depois nós temos Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, a história de Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. No livro, há uma continuidade muito pouca pós-casamento de Elizabeth com o Sr. Darcy, mas para explicar o desfecho de várias histórias, a história das irmãs propriamente dita. Eu recomendo fortemente o livro e o filme, mas é claro que o livro é muito melhor. Em seguida temos Step Sister, de Jennifer Donnelly. Esse livro ele fala da história da meia-irmã da Cinderela. E eu gosto desses remakes, desses clássicos da Disney, porque eles desmistificam muito o que é mostrado nesses filmes, que é sempre a princesa que é maltratada, que casa com um príncipe e tem o Felizes para Sempre. Quando eu vejo esses filmes da Disney, eu sempre lembro de uma frase que é assim: na versão da Chapeuzinho, o lobo é sempre malvado. Então, essas histórias, elas trazem a versão dos personagens coadjuvantes que têm o papel de vilão e que talvez que eles não sejam necessariamente o vilão. Afinal de contas, a história deles não foi contada. E então, nesse livro, Step Sister, que é a história da Grisela, a meia-irmã da Cinderela, ela vai sofrer. E vai aparecer nesse livro uma figura fabulosa, o Marquês de la Chance. As irmãs Fat eram uma espécie de bruxas que elas escreviam os mapas de cada pessoa. Então ali já estava tudo escrito, o que você ia fazer, o que você não ia, os caminhos que você ia seguir, e no final era como se você não tivesse escolha, já estava tudo escrito. E aqui nós vamos ter a Grisela escrevendo seu próprio destino com a ajuda do Marquês de la Chance, porque ele vai roubar o mapa das irmãs Fat, o mapa da vida da Grisela, para tentar fazer com que ela tenha uma chance. E a história é sensacional, completamente diferente do que você vê nos filmes, que é sempre uma pessoa muito ruim, que só maltrata a princesa e tudo. Não, ela também era uma pessoa que queria ser feliz, mas muitas vezes ela não conseguia. E ver ela conseguir
os seus objetivos e mudando o mapa, ele vai ganhando novos caminhos sem ser pela mão das irmãs Fati. Ela mesma vai escrevendo o seu destino e vai mudando. O que tinha reservado de bem ruim para ela no final, ela consegue mudar com força de vontade, com perseverança. Então, é ótimo. Eu adorei esse livro. Depois eu tive a honra de ler o incrível 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. E uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia que aqui era a história do Capitão Nemo. Eu conheci o Nemo, acho que como a maioria de vocês, pelo filme Procurando Nemo, e também conhecia por um filme chamado A Liga Extraordinária. O que me chamou a atenção, a estrutura do navio no filme, um navio prateado, muito lindo. E quando eu vi que esse livro se tratava da história do Capitão Nemo, gente, eu devorei. Foi uma experiência incrível. E tudo que é contado aqui é um livro muito científico. Eu ainda vou trazer resenha desse livro aqui, podem esperar, porque ele vale muito a leitura. Tem aventura, tem vingança, tem ciência, muita ciência, tem maravilhas marítimas, tem pérolas magníficas. Então, uma das melhores leituras, com toda certeza. Em seguida, nós temos Teto para Dois. Gente, eu gostei. É uma história bonitinha, é uma história com representatividade e ela aborda alguns temas também, como relacionamentos abusivos. E assim, eu só acho improvável de acontecer nos dias de hoje, porque é um livro da atualidade, que já existia smartphone, que já existia tudo isso. Duas pessoas que vivem na mesma casa se comunicando por post-its. Eu só achei essa parte um pouco fora da realidade, mas nada que deixe a história ruim, claro que não. Aliás, era o contrato deles dois. Ela precisava de um lugar para ficar e ele precisava de dinheiro. Eles não iam se encontrar em casa. Era como se quando ela estivesse usando a casa, ele não pudesse estar, e vice-versa. Mas como eles moravam na mesma casa, eles tinham responsabilidades dentro de casa. E tudo que eles precisavam conversar, eles deixavam em recadinhos pregados na geladeira em post-its. Então, vale a leitura também. Teto para Dois. E agora, As Minas do Rei Salomão. Gente, minha maior curiosidade nas Minas do Rei Salomão eram nada mais, nada menos do que o personagem principal, Alan Quatermain, que eu acabei de citar o filme A Liga Extraordinária, que aparece o Capitão Nemo, do 20.000 Léguas Submarinas, e também aparece Alan Quatermain na Liga Extraordinária. E eu só conhecia ele, o Alan, por esse filme. E aqui eu fiquei muito curiosa para saber qual era o superpoder dele. E o ator do filme também me ajudou a ter esse tipo de admiração. Ele atirava muito bem, praticamente não errava nenhum tiro. E foi por isso que eu fui ler As Minas do Rei Salomão. Em seguida, nós temos O Cavalo e Seu Menino, do C.S. Lewis. Gente, esse livro é o livro 3 das Crônicas de Nárnia. Eu ainda vou trazer resenha dele aqui, porque merece um vídeo apenas para ele. É uma pena que apenas alguns dos livros das Crônicas de Nárnia tenham sido adaptados, porque é cada um melhor do que o outro, cada um uma história melhor do que a outra, uma lição de vida. É uma fábula cristã, então para as pessoas que gostam, mesmo as que não são cristãs, as que não têm religião, são livros fantásticos. Esse aqui é o livro 3 e eu pretendo ainda trazer o vídeo de cada um dos 7, porque eles são tão especiais que cada um merece um vídeo só para eles. Incrível! Em seguida, nós temos o livro 1 do box Os Contos Árabes. É um box com 2 livrinhos. Até agora eu só consegui ler esse aqui, que me chamou a atenção por causa de um dos contos. Gente, é como se fosse a história das 1001 Noites, mas numa versão reduzida. Aqui nós vamos ter As 1001 Noites, O Mercador e o Gênio, A Caverna e a História da Cegonha Califá, O Aventureiro dos Viajantes, Ali Babá e os 40 Ladrões. Essa história foi a que me fez querer ler esse livro, porque eu tinha muita curiosidade sobre Ali Babá e os 40 Ladrões. E aqui eu descobri que a expressão abre-te sésamo vem de Ali Babá e os 40 Ladrões. E também a expressão fecha-te sésamo. Uma para abrir a caverna dos 40 ladrões e outra para fechar. Então foi sensacional.
Provavelmente não é o conto completo, mas já valeu muito a pedida. Queria muito saber sobre a história de Ali Baba e os 40 ladrões, uma história tão famosa. Mas enfim, matei a curiosidade, muito bom. Esse box é da editora Pandorga e é muito lindo. É muito caprichado, a diagramação é ótima. Então, quem quiser adquirir esse box e ler esses contos, vai ser uma experiência muito boa. Para quem tem criança também, tá, gente? Geralmente essas historinhas prendem bastante crianças. E também eu tenho aqui Um Jardim para Teresa. Esse escritor é brasileiro e esse livro ele vai contar a história de um recomeço. Uma mulher que tem que se reconstruir pós-divórcio. Um divórcio bem complicado, bem traumático. E ela vai florescer a sua alma novamente através de um plantio de um jardim. Ela recebe uma casa de herança e quando ela se instala nessa casa, vizinho a essa casa mora um homem que trabalha com flores. E aí eles vão se conhecer, ela vai começar a ter interesse por plantas, que até então ela não tinha nenhum interesse por plantas. E aí ela vai começar a se reconstruir. Ela vai começar a juntar os cacos de sua alma. Depois o marido dela vai voltar e ela vai descobrir que ela tinha uma herança que ele nunca contou. Esse livro ele vai tratar muito de relacionamento abusivo, porque ela era muito humilhada pelo marido pela questão dela ser estéril. Ele queria um filho, ele queria um herdeiro e ela não podia gerar filhos. E tem uma hora bem chocante, assim, bem pesada, que ele humilha muito a Teresa, dizendo que ela tem o ventre seco e, enfim, são coisas muito ruins que ela tem que passar, mas no final ela consegue se reconstruir. Ela ainda vai passar por uma coisa bem complicada, bem difícil. Eu diria que um baque pior do que o divórcio, mas em meio às flores, em meio ao jardim, ela vai encontrar ali a força para se reconstruir mais uma vez. Vale demais. E também nós temos os Bridgertons. Esse ano eu consegui ler os Bridgertons 3, que é Um Perfeito Cavalheiro, que é a história de Benedict. Ela vai entrar um pouquinho na história da Cinderela, ela vai parafrasear o conto da Cinderela para contar a história do Benedict. Algo assim, gente, eu achei um pouco ridículo, mas assim, fora isso, a história é legal. Ele é realmente um perfeito cavalheiro. Essa parte do livro do Benedict eu gostei bastante. Só a história da Cinderela que realmente, gente, pra mim não funcionou. Mas se pra você tiver funcionado e se você também não tiver problema com isso, assim como toda a série dos Bridgertons, é uma história que tem altos e baixos, mas não deixa de ser ótima. E também os Bridgertons 4, Os Segredos de Collie Bridgerton. Gente, eu tô falando Bridgerton demais. Mas enfim, era o meu livro mais esperado dos Bridgerton, até porque depois desse livro eu fiquei com a ressaca gigantesca dos Bridgertons. Aqui nós vamos ter o Collie Bridgerton e a Penelope Featherington. Eu só sei falar o nome por conta das séries, que era o mais improvável. A Penelope nos primeiros livros aparece como alguém indesejável, que ficava só no canto, que era muito gordinha, que a mãe vestia ela com vestidos ridículos. Então aqui, finalmente, a Penélope consegue ser feliz. E tem a revelação da série dos Bridgertons aqui e no volume 4. Eu não vou falar qual é, muita gente pode ainda não ter assistido nem lido os livros, mas para mim foi o melhor de todos. De longe é o meu preferido de toda a série da Julia Quinn, Os Segredos de Collie Bridgerton. Também li Madame Bovary, do Gustave Flaubert, e eu li pela edição da editora Príncipes. E assim, logo esclarecendo, algumas pessoas acham que a Príncipes não é boa porque os livros são baratos. Gente, de maneira nenhuma. O texto é integral. Você pode ter algum problema em relação à tradução, mas em relação ao texto, não. Podem ficar tranquilos. Os livros da editora Príncipes são textos integrais. E eu conhecia Madame Bovary também pelo filme. Tinha curiosidade de ler o livro. Ele foi um livro banido, proibido na época que ele foi escrito e passou por vários processos até conseguir o direito de ser publicado.
o que se vê em Madame Bovary. No filme eles dão uma aliviada, mas no livro, vou deixar bem claro que eu gostei bastante. Valeu muito a leitura, é um livro muito bem escrito, mas assim, tem horas que você fica com muita raiva de Madame Bovary, porque ela devaneia muito por causa de muitos romances que ela lê. Então ela fica nessa busca por encontrar o homem perfeito, encontra amantes, coloca defeitos no marido, negligencia a própria filha. E no final do livro, ela acaba com a vida dela de uma forma trágica, por ficar procurando sua felicidade quando não era em amantes que ela idealizava demais. Ela desenvolveu uma compulsão louca por comprar e adquirir dívidas e chegou um momento que ela estava devendo demais. E ela termina o filme bebendo arsênico. E o coitado do marido ainda vai ficar lá sofrendo por um bom tempo, até que depois de muito sofrer, encontra correspondências dela com o primeiro amante, depois com o segundo amante. E, gente, é o destino da filha de Emma Bovary, é algo de cortar o coração. E o marido também acaba não aguentando a situação, mesmo depois da mulher morta. O desgosto que ele sente é tão grande que ele também não resiste por muito tempo. Então, Madame Bovary, uma leitura muito boa, não é das minhas preferidas, mas não perde o título de clássico. E também li o Hamlet. É impressionante como, quando se fala de Hamlet, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o Leandro Carnal, que é, até onde eu sei, aqui no Brasil, a pessoa que fala de Hamlet com mais respaldo, com mais gabarito. E aí eu assisti muita coisa do Leandro Carnal falando sobre Hamlet. E também descobri que um dos meus filmes preferidos da vida, que é O Rei Leão, foi baseado em Hamlet. Gente, eu acho que eu devo ter assistido O Rei Leão umas... Ai, gente, eu não sei. Quando eu cheguei nas 200 vezes, eu parei de contar. Sem brincadeira nenhuma. Eu assistia Rei Leão com meu primo quando a gente era pequeno, numa fita de videocassete, uma fita verde, eu nunca vou esquecer disso na vida. Até hoje, se eu for assistir o Rei Leão, eu me sento e choro de novo na cena que o Mufasa morre. E eu não canso, gente. Em relação ao Rei Leão, eu nunca vou deixar de ser criança. E na categoria de livros religiosos, eu tenho aqui O Conhecimento dos Santos. Ele tá dando reflexo aqui por conta da luz, mas dá para ver. O Conhecimento do Santo. Não é um livro moralista, ele não é um livro que vai te dizer o que você tem que fazer em relação a religiões e tudo. É um livro explicando Deus, explicando seus atributos, explicando a pessoa de Deus, explicando o seu poder, explicando o seu caráter. É um livro que te instiga a pensar em Deus da forma como ele é, não da forma que religiões querem lhe impor o Deus como eles acham que sejam. Aqui nós teremos por que pensar corretamente sobre Deus, o Deus incompreensível, atributos divinos, a Santa Trindade, a autoexistência, a autossuficiência, a eternidade, a infinitude e muitos outros. E ele vai explicar cada um desses atributos com uma linguagem bem acessível. E sem contar, gente, que é um livro lindo. É quase... Aqui nós temos essa coloração nas páginas, esse brilho aqui na impressão da capa. Chega assim a ser quase assim, digno de colocar em destaque por causa da beleza desse livro. Se alguém tiver interesse nesse tipo de literatura religiosa, uma boa pedida, O Conhecimento do Santo. E por último, mas não menos importante, aliás, nada de menos importante, bem importante, as melhores leituras chegaram no final do ano. Eu ainda não terminei essa série, que é a série Luke Star, de Isaac Asimov. No momento, só está faltando um livro dessa série para eu terminar de ler. Alguns eu não li esse ano, já tinha lido antes, porque eu não sabia a sequência quando eu conheci essa série. E eu fui pegando pelos títulos que mais me atraíam. Eu acho que eu comecei pelos Oceanos de Vênus, se eu não me engano. E assim, por mais que seja perfeitamente possível você ler qualquer um deles, porque um livro não depende do outro. Cada um tem seu começo, meio e fim, cada um tem sua história, cada um tem seus acontecimentos.
Então não foi um prejuízo tão grande. E eu li As Cavernas de Marte, a minha segunda viagem para Marte. Depois eu conto melhor essa história para vocês. Que ele, o nosso personagem, o David Luke Starr. Eu sempre confundo porque ele atende pelos dois nomes. E no primeiro livro ele é chamado de Dave Starr, e a partir do segundo livro ele é chamado apenas de Luke Starr. Poucas vezes alguém vai dizer David Luke Starr, que é o nome completo dele. E depois, O Vigilante das Estrelas, onde ele vai enfrentar uma ameaça pirata. Nesse livro ele vai descobrir uma questão da vida dele, que é a questão dos pais. Os pais dele foram mortos quando ele era uma criança e foi num ataque pirata. Ele vai não só acabar com o plano dos piratas, como ele também vai descobrir a questão dos seus pais. Ele vai ficar ali cara a cara com o homem que fez isso com seus pais e vai conseguir esperar o momento certo e não vai agir por impulso, não vai agir no calor da emoção. E o terceiro livro dessa série, mas não em ordem, que foi O Grande Sol de Mercúrio. O mais interessante desses livros, dessa série em específico, é porque quando elas foram escritas, não se tinha muito conhecimento desses planetas como nós temos hoje. Então, Asimov, quando ele foi escrever esses livros, ele usou o conhecimento da época. Até na primeira página tem uma nota do próprio Asimov dizendo que se baseou nos estudos da época. O primeiro livro foi de 1952, depois 53. O mais tardar que ele passava para lançar um livro dessa série era de um ano, 54, 56. Também, ele usa como plano de fundo para escrever essa série a Guerra Fria. Então tem muita semelhança com o que o personagem passa, com todas as coisas que ele tem que descobrir, todos os arsenais que ele tem que desmontar, tantos vilões que ele tem que desmascarar, que ele tem que prender. Ele desenvolve teorias na cabeça que chega um momento do livro que você já percebe que ele já sabe de tudo. Ele já sabe quem é o vilão, ele já sabe quem é o pirata, ele já sabe quem é o assassino, ele já sabe quem é que está fraudando, ele já sabe. Então, quando chega no final do livro, ele só desmonta o esquema e segue suas viagens espaciais. Então, sensacional, gente. Asimov não tem como não ser sensacional. Então, essas foram as leituras de 2022. Agradeço muito a você pela sua audiência, se você chegou até aqui. Muito obrigado pela chance. A gente sabe que todo começo é difícil, mas nós sabemos que não é impossível. Aqui eu tenho Jardim para Teresa, me inspirando a continuar. Apenas comece. Comece e trabalhe. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E acredite como se tudo dependesse de Deus. Então, gente, muito obrigada pela audiência, um grande beijo e até os próximos vídeos.